Boa noite. Neste trabalho, nós vamos abordar sobre o hipotireoidismo. O sistema anatômico que é acometido pelo hipotireoidismo é a tireoide. A tireoide, ela é uma glândula localizada na frente dos anéis da traqueia, entre o pomo de Adão e a base do pescoço, e ela pesa aproximadamente entre 15 a 25 gramas em um adulto. Ela possui a forma de um H ou de uma borboleta e consiste no istmo central com dois lobos, um em cada lado. Ela está fixada à laringe por um tecido conjuntivo e se movimenta com a deglutição. A tireoide, ela também produz hormônios responsáveis pelo controle do organismo. Os hormônios tireoidianos produzidos pela tireoide são o triiodotironina, que é conhecido como a T3, e o tiroxina, que é conhecido como a T4. Ambos são responsáveis por diversos controles do organismo. A função da tireoide é controlada pela glândula hipófise, localizada no cérebro. A hipófise produz o hormônio estimulador da tireoide, que é o TSH, que induz a tireoide a produzir a T3 e a T4. A glândula tireoide, ela age na função de órgãos importantes, como o coração, o cérebro, o fígado e os rins. Ela também interfere no crescimento e desenvolvimento das crianças e adolescentes, também na regulação dos ciclos menstruais, na fertilidade, no peso, na memória, na concentração, no humor e no controle emocional. Ela também controla o armazenamento e a utilização de iodo e cálcio. Ela é fundamental e está em perfeito estado de funcionamento para garantir o equilíbrio e a harmonia do organismo. Porque quando a tireoide não está funcionando adequadamente, ela pode liberar hormônios em excesso, que é conhecido como hipertireoidismo, ou em quantidades insuficientes, que é conhecido como hipotireoidismo. O hipotireoidismo é um problema na tireoide e é definido como estado clínico resultante de quantidade insuficiente de hormônios e é causado pela deficiência do hormônio tireoidiano. Na maioria das vezes, o hipotireoidismo é causado por uma inflamação denominada tireoide de Hashimoto, que é uma disfunção autoimune, causada por um erro do sistema imunológico. Na tireoide de Hashimoto, o organismo fabrica anticorpos contra a célula tireoide. E esses anticorpos provocam a destruição da glândula ou a redução da sua atividade. Que, como a Débora falou anteriormente, a tireoide é responsável por regular a função de vários órgãos importantes do nosso corpo. Então, quando há redução dessa atividade da tireoide, os demais órgãos sofrem. O hipotireoidismo ocorre em qualquer idade, mas é particularmente comum em idosos e em mulheres, que eu acabei esquecendo de colocar aqui no slide. Mas estudos revelam que de uma em cada 10 mulheres com mais de 65 anos tem um valor do TSH elevado e que na maioria das vezes não apresentam nenhum sintoma ou apresentam sintomas de forma bem sutis, o que pode dificultar no diagnóstico, porque o idoso tem várias morbidades e alguns sintomas podem não estar diretamente ligados com o hipotireoidismo. O hipotireoidismo pode ser primário ou secundário. O hipotireoidismo primário decorre de uma doença na tireoide, onde o TSH é elevado, e a causa mais comum é a tireoide de Hashimoto, que eu expliquei anteriormente. E a secundária, o hipotireoidismo secundário, ocorre quando o hipotálamo produz TRH insuficiente ou a hipófise produz TSH insuficiente. E esse hipotireoidismo secundário é pouco comum, e sua causa afeta outros órgãos endócrinos controlados pelo eixo hipotálamo-hipófise. Sinais e sintomas. Causado por uma queda na produção dos hormônios T3 e T4 pela tireoide, o hipotireoidismo pode provocar fadiga, aumento de peso, intolerância ao frio, ressecamento da pele, queda dos cabelos, aumento das taxas de colesterol e do fluxo menstrual, além de infertilidade e depressão. Esses sintomas nem sempre estão todos presentes, o que torna necessário pesquisar disfunção tireoidiana diante de qualquer um deles. O diagnóstico das disfunções tireoidianas é feito com um simples exame de sangue que dosa os níveis de TSH.
O hipotireoidismo também afeta recém-nascido e crianças. Em caso de recém-nascido, a disfunção é diagnosticada pelo conhecido teste do pezinho e o tratamento deve ser iniciado imediatamente. Em crianças, ele manifesta somente com retardo de crescimento e do desenvolvimento neuropsicomotor. Eu vou estar dividindo o hipotireoidismo em duas partes, o primário e o secundário. O primário, os sinais e os sintomas são discretos e vários sistemas de órgãos podem ser afetados, ocorrendo manifestações metabólicas, neurológicas, dermatológicas, ginecológicas, entre outras. No hipotireoidismo secundário, os sinais e sintomas são pele e cabelo seco, despigmentação da pele, mamas atróficas e pressão arterial baixa. Em mulheres, há uma história de amenorreia em vez de menorragia, em algumas diferenças sugestivas aos exames físicos. Algumas formas de prevenção do hipotireoidismo são manter uma alimentação equilibrada e também praticar exercícios físicos. Após os 40 anos de idade, a dosagem do TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, onde regula a produção do T3 e T4, deve ser medida regularmente. E o fator alimentar mais importante para a formação dos hormônios T3 e T4 é a ingestão adequada de iodo, que para se resguardar a tireoide são recomendados 150 microgramas por dia. Esse mineral ele aparece em boa quantidade no sal de cozinha, em frutos do mar, em peixes como a cavala, o salmão, a pescada e também o bacalhau. O tratamento da doença é feito com o uso diário de levotiroxina na quantidade prescrita pelo médico até que as concentrações de TSH estejam de médias anormais. Para se reproduzir o funcionamento normal da tireoide, esse medicamento deve ser tomado todos os dias, em jejum e no mínimo meia hora antes do café da manhã, para que a ingestão de alimentos não diminua sua absorção pelo intestino. Outros medicamentos devem ser ingeridos pelo menos 1 hora após a levotiroxina, para que não atrapalhe a absorção dela. E se o paciente estiver usando a medicação regularmente, e dessa forma mantendo os níveis do hormônio dentro dos valores normais, quem tem hipotireoidismo pode levar uma vida saudável, feliz e completamente normal. Para evitar as complicações das disfunções tireoidianas, basta que o paciente siga as prescrições do seu médico, tomando o medicamento de forma correta e constante. Mas quando o tratamento não é adequado, ou mesmo quando a disfunção não é diagnosticada a tempo, podem surgir algumas complicações como anemias, coronariopatia, desordens gastrointestinais, neurológicas, endócrinas, metabólicas e renais, disfunções respiratórias, glaucoma, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e, no caso de recém-nascidos com hipotireoidismo, o retardo mental, surdez e deficiência no crescimento.